Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Os discípulos não fizeram nada diferente do que fazemos e nós não fazemos nada diferente do que eles fizeram. Nós buscamos a nossa zona de conforto, onde a gente se sente bem e aonde a gente acha que está tranquilo. Qual o caminho a seguir? Qual é o nosso destino? Qual é o nosso compromisso? A gente precisa pensar sobre isso. Jesus, depois de ressuscitar, falar às mulheres, disse para ela informar os discípulos que era para eles irem para a Galiléia. E eles vão. Depois de encontrar com Jesus, ou seja, Jesus aparecer a eles 2 vezes, 3 vezes, se não me engano, e eles vão para a Galiléia, Jesus os encontra lá novamente. Mas o que eles fazem? Qual é a atitude quando chegam lá? Eles decidem ir pescar. É o que eles faziam. Era a zona de conforto deles e eles não tinham entendimento de para onde ir. E muitas vezes é o que nos acontece, nós não sabemos para onde ir. Mas nós, como ser natural, o que nós queremos fazer muitas vezes é ir para a nossa zona de conforto, para aquilo que a gente sabe fazer bem, e a gente não entende o nosso caminho, nem o nosso destino, nem para onde a gente está indo, mas a gente quer sempre simplesmente estar agindo. E foi o que os discípulos fizeram, como a gente pode ler lá em João 21, 2 e 3. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar." Os outros responderam: "Nós também vamos pescar com você." Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. É nessa situação que a gente vê a mão de Deus, o cuidado de Deus e a gente agindo de forma natural. Eles tinham entendido? Não. Tinham entendido para onde ir? Também não. Jesus simplesmente disse que era para ir para Galiléia, que lá eles os encontrariam. Mas eles chegando lá, eles resolvem fazer o que faziam bem, que era pescar. E muitas vezes a gente está diante de situações e nós agimos da mesma maneira. Nós ficamos ou buscamos a nossa zona de conforto, aquilo que faz bem, e não aprendemos a esperar em Deus para entender a direção e para onde ir. Como eles, nós fazemos. E a gente precisa entender qual é a vontade e a direção de Deus antes de nos movermos, para que a gente não faça buscando a nossa zona de conforto ou o que achamos que precisamos fazer, pois muitas vezes não se trata de fazer o que achamos, mas de caminharmos na direção daquilo que seja o querer e a vontade de Deus, que a gente entenda, compreenda estas coisas e que a gente possa buscar de todo o coração, conhecer, compreender e não nos acomodarmos ou não buscarmos esse ponto aonde a gente acha que está fazendo aquilo que precisamos fazer, pois não se trata disso, se trata de entendermos a direção e caminharmos, mesmo que não seja confortável. E mesmo que não, vamos dizer assim, é que a gente precisa entender, pois não se trata de querer sair fazendo as coisas, mas de compreender claramente a direção. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e caminharmos naquilo que seja a sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.